Olá, meu povo, graça e paz. Deus abençoe todos os meus irmãos, inscritos no meu canal, os meus seguidores que me seguem pelo Quai. Amém, meus irmãos, aqui para gravar mais um vídeo. Aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus 27, né? A Bíblia diz aqui no verso primeiro, diz que, meus irmãos, que Jesus, né, o líder judeu, né, e alguns dos sacerdotes, né, meus irmãos, eles armaram para prender Jesus no amanhecer do dia. E quando o dia amanhece, eles prendem Jesus, né, meus irmãos, louvado seja Deus. E ali Jesus é levado preso, né, até o governador Pôncio Pilatos, né, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ali de frente, de pé diante do governador Pôncio Pilatos, ele pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde: tu o disseste. Louvado seja Deus. Eu digo, meus irmãos, que ali Judas Carioca, aquele a qual traiu Jesus, meus irmãos, por 30 moedas de prata, né? Viu que estavam maltratando Jesus, meus irmãos, e ele chega, meus irmãos, se arrepende, chega para devolver ali por o chefe do sacerdote as 30 moedas de prata, né? Louvado seja Deus. E ele não aceitar, disse: não, agora eu não tenho mais, agora isso aí é contigo, não temos mais nada a ver. Né? A Bíblia diz, meus irmãos, que Judas Carioca, meus irmãos, ele pega o saco de moeda de prata e joga para dentro do templo, e ele volta, meus irmãos, e aí se enforca, né? Louvado seja Deus. Mas agora, como é muito comprido, eu vou pular aqui alguns versículos, né? Aqui no versículo, no verso 46, no verso 46, versículo 46 diz assim, ó: e pela hora nona, né, Jesus os clamou, né, dizendo: Eli, Eli, lá samaritano, né, louvado seja Deus. Quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que alguns que passavam ali, meus irmãos, né, que passavam e viam Jesus na cruz, zombavam. Alguns diziam: ele está chamando por Elias, né? E outros que passavam lá, meus irmãos, e dizia: oh, se tu és o filho de Deus, não foi você que disse que construía o templo, derrubava o templo e construía dentro de 3 dias? E por que agora você não, se tu és verdadeiramente filho de Deus, por que você não desce da cruz? Né? Glória a Jesus. E aí alguns outros disseram, algumas mulheres estavam dizendo: ele é o Messias, né? Glória a Jesus. Aí alguns judeus lá, meus irmãos, alguns líderes lá falaram: se ele descer agora da cruz, nós cremos nele. Olha que coisa, né? Os gestos de zombação, né, irmão? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que um soldado pega ali uma esponja, molha de vinagre, meus irmãos, e toca nos lábios de Jesus, né? E o ladrão que estava na cruz, né, agora Jesus, meus irmãos, aleluia, o do lado de esquerdo disse: se tu és filho de Deus, também o tu és filho de Deus, desce da cruz, salva aqui a nós mesmos. Louvado seja Deus. E o outro da direita disse: Senhor, lembra de me quando chegar no teu reino. E disse: ainda hoje mesmo estará no paraíso. Amém, agora a Deus. E depois Jesus deu um grito alto, né? Deu um brado alto, né? E morreu, né? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus dá o brado na cruz, a Bíblia diz, meus irmãos, que o ar se escurece, o sol se escurece, o tempo vira noite, meus irmãos, né? Agora Deus, né? Aleluia. Por quase, né, ali 3 dias, né, 3 horas, né? Fica noite, né, louvado seja Deus, meus queridos, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, agora Deus, que aí a Bíblia diz que o véu do templo, a cortina do templo se rasgou de cima embaixo, meus irmãos. A terra tremeu, né? A terra abalou, as rochas se partiram, meus irmãos. Sabe por quê? Porque agora tinha morrido o Salvador do mundo, aleluia, por algum pouco de tempo, né, irmão? Logo ele ia ressuscitá-lo.
né? Glória a Jesus, meus irmãos. E alguns líderes ali, eles ficaram com medo e ficaram dizendo verdadeiramente ele era o Filho de Deus, né? Aleluia. Né? Mas reconheceram isso. Interessante, meus irmãos, que, como fala aqui o versículo, a Bíblia diz que veio um homem da cidade de Arimaté, né? Glória a Deus, chamado José, um homem rico, né? Glória a Deus, e pede ao governador Pôncio Pilato, né? O corpo de Jesus. E então Pilato ordena que entregue o corpo de Jesus para José, né? Glória a Deus. Ele tira o corpo de Jesus, meus irmãos, da cruz, né? E enrola com linho, né? Com um pano, com linho fino, né? Diz a palavra de Deus, meus irmãos. Então ele colocou o corpo de Jesus no seu sepulcro. Olha que coisa foi, no seu túmulo. Esse túmulo, o túmulo que foi sepultado a Jesus, era o túmulo que era de José, né? José lá de Arimaté, né? Que veio lá né? Esse túmulo era dele, mano, né? Glória a Deus, que tinha sido cavado há pouco tempo, né? Tinha sido cavado esse túmulo para ele. Então, ele colocou o corpo de Jesus no túmulo dele e rolou uma grande pedra e colocou, né? Sobre a boca do túmulo, né, meus irmãos? E ele foi embora. Mas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e também a mãe dos filhos de Zebedeu também estava sentada, como diz aqui o verso 61, né? E sentada à frente, né, do sepulcro, glória a Deus. Forte aqui, né? Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Mas alguns líderes judeus, né, o sacerdote, foram até Jesus, até o governador Pôncio Pilato, dizendo: tu sabes que, olha, escute, irmão, por que não é diferente hoje, entendeu? Quando alguém empresta o coração para Satanás e começa a duvidar de mim e de você que prega a palavra, entendeu? Chamar nós de falso profeta, chamar nós, né, meus irmãos? Isso aconteceu com Jesus, entendeu? O mistério, né? Disseram, aquele mentiroso, alguns sacerdotes estavam falando com Jesus. Aquele mentiroso falou que depois no terceiro dia, 3 dias depois, ele ia ressuscitar. É mais uma mentira, né? Essa será uma das maiores mentiras, né, que ele falou. Escuta isso, irmão. Quando a Bíblia disse, quando Jesus deu, não vou falar muito, ficar muito comprido o vídeo. Quando a Bíblia diz, quando Jesus deu o brado na cruz, né, meu irmão? Quando Jesus morreu na cruz, que a terra tremeu, né? O sol escureceu, a cortina do tempo se rasgou, meus irmãos. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o sepulcro daqueles que era servo de Deus, que tinham morrido, meu irmão, né? Que tinham morrido e estavam sepultados, se pudesse, se abriram. E muitos ressuscitaram. Olha que coisa forte. Aleluia. Então, entenda aí, Jesus, a morte de Jesus na cruz. Desde quando Jesus deu o braço na cruz, alguém já começou a ressuscitar. Simplesmente pela morte de Jesus na cruz, meus irmãos. Amém? Ele venceu a morte, não somente ele, como os demais que estavam sepultados, reviveram novamente para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. E muita gente não para agradecer, entendeu? Aleluia. Para valorizar o preço, valoriza o preço do sangue da cruz. Você católico, ateu, evangélico, valoriza o preço da morte, do sangue derramado na cruz, que foi para dar o direito de vida eterna, como diz João 3,16, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se crer, verás a glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. A murmuração, a incredulidade, desde aquela época, desde que com Jesus já acontecia, não é diferente no dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. E a Bíblia diz, então, meus irmãos, que isso pode acontecer, eles falaram, né, para o Pôncio Pilato. E Pôncio Pilato disse que ele mandou muitos guardas, né, para vigiar, né, o túmulo de Jesus, né? Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou orar aqui, só um pouquinho aqui pelos irmãos, mas foi só a palavra minha. Amém, glória a Deus. Pai querido, abençoe todos os meus seguidores, Senhor. Onde chegar essa palavra com a minha voz, Senhor, brada nesse coração, Pai. Faz essa pessoa reconhecer, Senhor, o preço da cruz. O preço do teu sangue derramado na cruz, Pai. Foi para a remissão do nosso pecado, foi para a nossa salvação, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, Pai. Gratidão por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe até lá na graça da paz de Jesus.